Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Olha, você já deve ter observado que em muitas curas que Jesus fez, ele disse para os curados: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O que isso significa? O que Jesus queria dizer? A tua fé te salvou. Porque se a fé do cego o salvou, se a fé do paralítico o salvou, você que tem fé e está sofrendo, também vai ser livre do seu sofrimento. É isso que eu entendo. Mas como é que funciona a fé? A gente não precisa ter uma fé enorme, porque o próprio Senhor Jesus disse que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é uma coisa insignificante, podereis remover as montanhas. Então, a fé do tamanho do grão de mostarda está aí dentro de você, minha amiga, meu amigo, que está sofrendo, que está gemendo, que está numa cadeia, que está num hospital, que está em casa, num barraco, que foi atingido pelas chuvas que caíram aí no Rio de Janeiro e destruíram muitas famílias, muitas casas, etc. Trouxe prejuízos incalculáveis. Muitas pessoas que já não tinham nada perderam até o que tinham. Então, como é que você vai fazer? Como é que você vai reagir diante dessas circunstâncias? Contar com as suas forças pessoais, com a força do seu braço, não vai resolver. Porque Deus falou para Zorobabel, dizendo: olha, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Ora, Deus deu a fé para todos nós, mas nem todos nós usamos essa fé que Deus nos doou. Esse aqui é o problema. Então você tem a fé aí dentro de você, mas se você não a usa, então você não vai ser salvo. A tua fé te salvou. Quer dizer, se ele, o cego, o paralítico, o enfermo, tivesse a fé e não a usasse, ele continuaria cego, paralítico, perdido, doente, enfermo. Então você que me ouve neste momento e está vivenciando um problema grave, seja de saúde, seja problema sentimental, familiar, seja um problema econômico, não importa. A sua fé, minha amiga e meu amigo, é que vai salvá-la. Mas como é que funciona, ô bispo, essa fé? Como é que eu posso fazer desabrochar essa fé, despertar essa fé e tomar posse daquilo que eu preciso, que eu necessito, porque a minha situação não é uma situação, olha, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor vai me abençoar. Não, eu preciso, eu necessito, como o ar que eu respiro, que me dá vida, eu preciso de respostas de Deus. Então, funciona da seguinte forma, minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção. Você vai, por exemplo, no médico, e aí você entra no consultório médico e vê o consultório médico, você vê com seus olhos físicos, você vê o consultório médico cheio de traças, baratas, cadeiras velhas. Você vê um ambiente assim bem hostil. E aí você olha para o médico, você olha para o escritório dele, aí você diz: eu não acredito nesse médico. Eu não acredito que ele tenha capacidade para me ajudar. Aí eu pergunto a você, se você vê aquele médico pelas circunstâncias, você vai acreditar nele?
Não, você não vai acreditar. Você não vai ter fé que ele possa te ajudar. Consequentemente, ele vai dar a consulta para você e você não vai obedecer aquilo que ele mandar. Pronto. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Agora, por outro lado, se você vai num consultório médico e vê um consultório fino, elegante, confortável, então a sua crença no médico vai ser maior, porque você está vendo um ambiente que ele se encontra e que ele, obviamente, é uma pessoa de sucesso e, obviamente, tem condições de ajudá-lo. Então você vai acreditar nesse médico, ele vai aconselhar, ele vai dar receita, mesmo que ele não tenha capacidade. Mas ele deu a você uma receita e você obedeceu, porque você creu, você acreditou naquele médico. Então, o que vai acontecer? A sua fé vai funcionar, vai te curar, porque você usou a fé, o poder da crença naquele médico. Mesmo que ele tenha dado uma receita até errada, você teve fé, você vai ser curado. Minha amiga, é assim que funciona. Deus não erra nunca, jamais em tempo algum. Todas as pessoas que foram a Jesus foram curadas, foram libertas, foram abençoadas. Jesus nunca disse não àqueles que chegaram até ele. Nunca. Eram pecadores, todos eram pecadores. Mas Jesus foi até eles. Ou melhor, eles vieram até Jesus. E por conta dessa fé que eles manifestaram em Jesus, então Jesus disse, vai e a tua fé te salvou. Mas qual é a química para que haja resposta a essa fé que você está vivendo agora? Porque você olha as circunstâncias da sua vida, você diz, eu não tenho condições. Você ouviu muitas vezes, pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Quer dizer, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu estou sofrendo porque disseram para mim que é o meu karma, que é a minha cruz, que é uma provação. Eu estou pagando os meus pecados, eu estou sendo penitenciado, etc, etc. Então, tem uma porção de baboseiras, uma porção de mentiras, de mitos, coisas que não tem nada a ver com a fé, que neutralizam a sua crença. E aí você fica quase que engessado nas suas situações, na situação desesperadora que você está vivendo. Minha amiga, meu amigo, saiba que o Senhor Jesus quer mudar a sua vida. Se você tem alguma dúvida, a palavra dele lhe garante, eu quero. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É o que garante a palavra dele. E a palavra dele não é mentirosa, não é enganadora. Ele quer mudar a sua situação. Ele disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, ele quer mudar essa situação, mas ele precisa da sua fé, assim como o médico precisa da fé do cliente para fazer o seu trabalho de médico. O engenheiro precisa da fé do que o contrata para construir a sua casa. Não é? O dentista precisa da sua fé para curar os seus dentes, para tratar dos seus dentes. Então, cada pessoa, cada profissional depende da fé do seu cliente. O advogado depende da fé do seu cliente para que ele possa defendê-lo perante o juiz. Ora, você tem tido fé no médico, você tem tido fé no engenheiro, você tem tido fé no dentista, você tem tido fé em todo mundo. Você só não tem tido fé na palavra de Deus, na palavra do autor
autor da vida. Você só não tem tido fé na palavra do Altíssimo, do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele disse para Josué: vai que eu sou contigo. Pronto. Josué tomou aquela palavra e foi em frente. Mesmo em número menor do que os seus adversários, inimigos, Josué foi naquela fé, na certeza de que Deus era com ele. E o que ele não poderia fazer, Deus iria fazer por ele. Mas o que ele tinha que fazer, então Deus esperava que ele fizesse. Então foi assim que Josué tomou posse da terra prometida. E não tomou posse de tudo, porque ele não andou tanto quanto deveria andar para tomar posse de mais terras. Minha amiga, meu amigo, a fé é ilimitada. Deus não deixa limite para a gente quando nós usamos a fé. Nada é impossível, nada é impossível. O cego pode enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar, o preso, você que está aí me ouvindo, dentro de uma prisão, enjaulado, você não vê esperança para você. Você tem sentenciado a 30, 40 anos de prisão, mas Deus, é grande, é poderoso, e Ele tira você da prisão ainda este ano, se você manifestar a sua fé. É isso aí, mas é possível sim, claro que é possível. Agora, você tem que depositar essa fé nele. E é fé, minha amiga, meu amigo, conforme eu tenho falado, não é um sentimento, você não tem que sentir fé. A fé não se sente, a fé se age, toma atitude. A fé é uma atitude de certeza que você tem. Você crê, Deus arranca você dessa prisão, desse hospital. Deus arranca essa maldita enfermidade incurável. Se você crê, Deus faz tudo o que você necessitar. Agora, essa crença é e tem que ser feita, depositada naquele que prometeu. Porque se você crê no que prometeu, você pode ter certeza que é o Senhor Jesus, ele está vivo, ressuscitou para trazer, para cumprir a sua palavra, para trazer vida para você. Quando nós fazemos a campanha de Israel, é justamente isso, é unir o poder de Deus com a fé daqueles que nele creem. Então, se você crê, tudo é possível. Não há nada, absolutamente nada impossível para o nosso Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Minha amiga, meu amigo, tome essa palavra e levante-se, anime-se, dê a volta por cima, não fique olhando as circunstâncias, não fique observando as suas fraquezas, não fique contando com o favor de fulano, beltrano ou cicrano. Não conte com ninguém, conte consigo mesmo e com Deus acima de tudo. Conte com Ele quando você manifesta a sua fé. Conte com Ele para manifestar essa crença que está aí dentro de você. Porque Deus é grande, Ele não é do tamanho de um boneco de pau, de pedra, de cera, de metal, nada disso. Ele é grande, Ele é o Senhor dos céus e da terra. E Ele faz novas todas as coisas, inclusive na sua vida. Então, dê um basta nessa situação. Comece a crer no Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, de Josué, e também crê em si próprio, porque não adianta nada você crer na Bíblia, crer no Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e não acreditar em si mesmo. Você tem que acreditar em si próprio, porque se você não crê em você, como você vai querer que os outros creem em você? Você faz, por exemplo, você está num negócio, está vendendo ou produzindo alguma coisa, e se você não crê em si próprio, como é que você quer que as pessoas venham crer em você, acreditar no seu produto ou no seu serviço? Então você tem que acreditar em si próprio e, sobretudo, no Deus vivo. Então nós vamos fazer a oração agora para arrancar esse espírito
espírito de incredulidade, esse espírito de dúvida, de medo, de preocupação, de ansiedade que está dentro de você, para que você seja livre e então venha exercitar a sua fé e tomar posse daquilo que Deus tem prometido. Vamos falar com Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu não vou pedir a Deus por você agora. Excepcionalmente, eu não vou orar para você. Eu vou ministrar a autoridade que Deus me deu para libertá-lo dessa situação que aí está. Coloque a mão ou as mãos sobre o seu rádio receptor, ou sobre o seu computador, ou sobre o seu televisor. Coloque as mãos aí agora. Vamos unir a nossa fé, vamos unir a nossa convicção, a nossa confiança no Deus de Abraão. Isso. Agora que você está com as mãos aí, você não precisa nem ficar com os olhos fechados. Você pode estar com os olhos abertos. Em o nome do Senhor Jesus, olhe para mim. Presta atenção, em o nome do Senhor Jesus, seja livre dessa maldição que está aí com você. Você me ouve, você crê em si próprio, você acredita no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então seja livre desse espírito de dúvida, de medo, esse espírito de ansiedade, de preocupação, esse espírito de dívida, esse espírito de desamor, esse espírito de medo. Seja livre desse espírito maldito que tem estado na sua vida, no seu corpo, na sua casa, na sua família. Seja livre, em o nome de Jesus eu determino isso e você fica livre agora. E quem crê diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, vamos nessa fé. Não fique esperando por ninguém. Você crê em Deus? Você crê em si próprio? Vai que a tua fé te salvou. Vai que a tua fé vai te salvar. Vai porque Deus é contigo. Como Ele é comigo, Ele é com você. Mas Ele depende, Deus, olha só, Deus depende da nossa fé nele, nas suas promessas, para que então venha realizar um grande milagre em nossas vidas. Então você não pode ficar aí orando, jejuando e esperando que a chuva de bênçãos venha sobre a sua vida. Não, você tem que agir, você tem que tomar atitude, não é verdade? Você que não trabalhe não e fique orando para ver se vai acontecer alguma coisa. Não, não vai acontecer nada. Você tem que trabalhar, você tem que lutar, você tem que fazer a sua parte. E Deus então vai fazer a parte dele. Tá bom? Você coloca a mão aonde você pode, até onde você pode. E o que você não pode, deixa que Deus vai fazê-lo por você. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.